Existe um momento na vida de todo grande homem em que tudo muda. Um instante decisivo que separa o antes do depois. Para Napoleon Hill, esse momento chegou em uma noite fria de 1908, quando ele se viu completamente arruinado, sem um centavo no bolso e com o peso esmagador do fracasso sobre seus ombros. Mas foi exatamente nessa noite de desespero absoluto que nasceu uma decisão que transformaria não apenas sua vida, mas a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Naquele momento crítico, Napoleon Hill fez um juramento consigo mesmo. Nunca mais permitiria que a falta de dinheiro determinasse seu destino. E foi a partir dessa promessa inquebrantável que ele descobriu os princípios fundamentais que separam aqueles que vivem na escassez daqueles que vivem na abundância. O que você está prestes a descobrir não é apenas a história de como um homem saiu da miséria para se tornar um dos maiores especialistas em sucesso financeiro de todos os tempos. Você vai entender os passos exatos, as decisões precisas e a mentalidade revolucionária que ele desenvolveu para garantir que o dinheiro nunca mais fosse um problema. E o mais importante, você vai aprender como aplicar esses mesmos princípios na sua vida a partir de hoje. Prepare-se, porque os próximos minutos podem marcar o dia em que você também decide que nunca mais ficará sem dinheiro. Se você está pronto para essa transformação, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhum passo dessa jornada rumo à prosperidade. Mas antes de revelar o método revolucionário que Napoleon Hill descobriu, você precisa conhecer um detalhe perturbador que mudará completamente sua perspectiva sobre dinheiro. Napoleon Hill passou anos entrevistando mais de 500 milionários da época, incluindo Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. E sabe qual foi a descoberta mais chocante que ele fez? Todos esses homens extremamente ricos compartilhavam um segredo que não tinha absolutamente nada a ver com sorte, herança ou circunstâncias privilegiadas. Na verdade, a grande maioria deles havia começado do zero, exatamente como Hill. Mas havia algo diferente na forma como eles pensavam sobre dinheiro. Enquanto a pessoa comum vê o dinheiro como algo escasso, difícil de conseguir e que exige sacrifícios imensos, esses milionários viam o dinheiro como algo abundante, disponível e que flui naturalmente quando você alinha sua mente aos princípios corretos. Hill descobriu que a diferença entre pobreza e riqueza não estava na quantidade de horas trabalhadas ou na inteligência das pessoas. A verdadeira diferença estava em uma única decisão mental que esses milionários haviam tomado e que a maioria das pessoas jamais toma. Essa decisão tinha o poder de reprogramar completamente o cérebro para atrair oportunidades, identificar possibilidades invisíveis e criar riqueza onde outros viam apenas obstáculos. E o mais fascinante, essa decisão pode ser tomada em segundos, mas seus efeitos duram para sempre. Essa descoberta está transformando vidas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer esse segredo agora mesmo. O primeiro princípio que Napoleon Hill descobriu foi o que ele chamou de decisão definitiva. E atenção, isso não é uma simples vontade ou um desejo vago de ter mais dinheiro. A decisão definitiva é um compromisso absoluto, inabalável e não negociável que você faz consigo mesmo. Quando Hill estava naquela noite de 1908, completamente falido, disse: seria bom ter dinheiro ou vou tentar ganhar mais. Ele declarou com todas as forças do seu ser: nunca mais vou permitir que a falta de dinheiro controle minha vida. Essa não foi uma afirmação positiva comum. Foi um decreto interno, uma linha na areia que ele jurou jamais cruzar novamente. E aqui está o segredo que transforma tudo. Quando você toma uma decisão definitiva, seu cérebro automaticamente começa a trabalhar a seu favor. Sua mente subconsciente passa a filtrar oportunidades que antes eram invisíveis. Você começa a agir com uma determinação que atrai recursos, pessoas e circunstâncias alinhadas com sua decisão. A maioria das pessoas nunca experimenta a riqueza porque nunca tomou essa decisão de verdade. Elas desejam, esperam, tentam menos, mas nunca decidem definitivamente. E o universo responde à indecisão com resultados medíocres. Napoleon Hill descobriu que todos os milionários que ele estudou haviam tomado essa mesma decisão definitiva em algum momento de suas vidas. E a partir daquele ponto, o fracasso simplesmente deixou de ser uma opção. Se essa ideia está fazendo sentido para você, não deixe de ativar o sininho para receber todos os próximos princípios que vão completar sua transformação financeira. O segundo princípio que Napoleon Hill aplicou foi o que os grandes estrategistas chamam de queima das pontes. Quando os antigos conquistadores desembarcavam em terras desconhecidas, muitos deles queimavam seus próprios navios. Por quê? Para eliminar a opção de voltar atrás. Ou eles conquistavam ou não havia alternativa. Hill percebeu que os milionários faziam exatamente isso com suas decisões financeiras. Eles se comprometiam de tal forma com o sucesso
que não deixavam nenhuma porta de saída confortável. Quando Hill tomou sua decisão definitiva, ele não criou um plano B. Não penso, vou tentar isso, e se não funcionar, volto para meu emprego antigo. Ele queimou todas as pontes que o conectavam com a mediocridade. Essa é uma verdade brutal que precisa ser dita. Enquanto você mantiver portas abertas para a zona de conforto, seu cérebro sempre escolherá o caminho mais fácil. A riqueza exige que você se comprometa totalmente, que você coloque tudo em jogo, que você declare guerra contra a pobreza e a mediocridade. Isso não significa ser irresponsável ou tomar decisões imprudentes. Significa eliminar mentalmente qualquer possibilidade de desistência. Significa decidir que você vai encontrar um caminho para o sucesso ou criar um caminho se for necessário. Os milionários que Hill estudou não tinham mais talento ou sorte. Eles simplesmente haviam eliminado a opção de fracasso de suas mentes. E quando o fracasso deixa de ser uma opção, o sucesso se torna inevitável. Queime suas pontes agora. Inscreva-se neste canal e compartilhe com quem está pronto para se comprometer de verdade com a prosperidade. O terceiro princípio revolucionário que Napoleon Hill desvendou foi a imaginação controlada. E aqui está algo que vai chocar você. Todos os milionários que Hill entrevistou usavam a imaginação de forma sistemática e disciplinada para criar riqueza antes mesmo que ela se manifestasse fisicamente. Não era pensamento positivo ingênuo ou visualização mágica. Era um processo científico de engenharia mental. Hill descobriu que nosso cérebro não consegue diferenciar entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. Quando você imagina algo com detalhes suficientes, com emoção intensa e de forma repetida, seu sistema nervoso responde como se aquilo já fosse realidade. Os milionários usavam essa característica da mente humana a seu favor. Eles não apenas imaginavam ter dinheiro, eles criavam filmes mentais detalhados de suas vidas prósperas. Eles viam exatamente como investiriam, como gastariam, como contribuiriam para o mundo com sua riqueza. E aqui está o detalhe crucial. Essa prática não era feita de forma ocasional. Era um ritual diário, executado com a disciplina de um atleta olímpico. Napoleon Hill estabeleceu um protocolo. 2 vezes por dia, pela manhã ao acordar e à noite antes de dormir, ele dedicava 15 minutos para viver mentalmente sua vida de abundância. Ele sentia as emoções, via as imagens, ouvia os sons dessa realidade próspera. E aconteceu algo extraordinário. Oportunidades começaram a aparecer, ideias surgiram do nada, conexões se formaram espontaneamente, sua imaginação controlada estava literalmente construindo sua nova realidade. Esse princípio está mudando a vida de milhares de pessoas. Ative o sininho agora e não perca os próximos passos dessa transformação. O quarto princípio que Napoleon Hill identificou foi talvez o mais poderoso de todos: o círculo de Mastermind. Hill observou algo fascinante. Nenhum dos milionários que ele estudou havia construído sua fortuna sozinho. Todos eles estavam cercados por um grupo seleto de pessoas que compartilhavam objetivos semelhantes, que se apoiavam mutuamente e que mantinham uns aos outros no mais alto padrão de excelência. Andrew Carnegie explicou a Hill que, quando 2 ou mais mentes se unem em harmonia perfeita, focadas em um objetivo definido, cria-se uma terceira mente invisível, uma inteligência superior que é maior do que a soma das partes. Essa é a força do Mastermind. Mas atenção, não é qualquer grupo de pessoas. Hill descobriu que você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se você está cercado por pessoas que reclamam da falta de dinheiro, que veem a riqueza como algo negativo, que vivem na mentalidade de escassez, você será puxado para esse mesmo nível. Por outro lado, quando você se cerca de pessoas que pensam grande, que buscam excelência, que enxergam oportunidades onde outros veem problemas, você automaticamente eleva seu padrão mental. Napoleon Hill formou seu próprio mastermind com pessoas que estavam igualmente comprometidas com o sucesso. Eles se reuniam regularmente, compartilhavam ideias, desafiavam uns aos outros e mantinham a chama da ambição sempre acesa. E aqui está o insight profundo. Seu círculo social não é apenas um detalhe da sua vida. É o ambiente que determina seu crescimento ou sua estagnação financeira. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você quer ter no seu mastermind. Vamos construir uma comunidade de prosperidade juntos. O quinto princípio fundamental que Napoleon Hill descobriu foi a persistência além do fracasso. E este é o ponto onde a maioria das pessoas desiste e perde tudo. Hill documentou que todos os milionários que ele estudou haviam enfrentado fracassos devastadores múltiplas vezes antes de alcançarem o sucesso definitivo. Thomas Edison falhou 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada. Henry Ford faliu 5 vezes antes de criar seu império. Andrew Carnegie enfrentou inúmeras crises antes de se tornar o homem mais rico da América. Mas aqui está o segredo. Eles não viam o fracasso como os outros veem. Para essas mentes brilhantes, o fracasso não era o oposto do sucesso, era parte essencial do processo de sucesso.
Cada falha era um professor severo que revelava exatamente o que não funcionava, aproximando-os da solução que realmente funcionaria. Napoleon Hill criou o que ele chamou de persistência inteligente. Não era simplesmente repetir os mesmos erros obsessivamente. Era persistir com ajustes estratégicos, aprendendo com cada tentativa e refinando a abordagem continuamente. A pessoa comum tenta uma ou duas vezes, encontra obstáculos e conclui que aquilo não é para ela. O futuro milionário tenta, falha, ajusta, tenta novamente, falha melhor, ajusta novamente e continua nesse ciclo até que o sucesso se torna inevitável. Hill descobriu que a maioria das pessoas está a apenas uma ou duas tentativas de distância do sucesso monumental. Quando desistem, o universo testa sua determinação constantemente. E apenas aqueles que persistem além do ponto onde todos os outros desistem, merecem e alcançam a verdadeira riqueza. A persistência começa agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo a força que você precisa para nunca desistir. O sexto princípio que Napoleon Hill identificou foi o conhecimento especializado. E aqui está uma verdade que vai libertar você. A ideia de que você precisa saber tudo é uma mentira que mantém pessoas inteligentes na pobreza. Hill descobriu que os milionários não eram necessariamente os mais inteligentes ou os mais educados. Muitos deles tinham educação formal limitada, mas todos eles dominavam uma habilidade crítica. Sabiam exatamente qual conhecimento precisavam e sabiam onde encontrar esse conhecimento. Henry Ford foi ridicularizado em um tribunal por não saber respostas básicas de cultura geral. Sua resposta foi brilhante. Ele tinha em sua mesa uma fileira de botões que, ao serem pressionados, chamavam especialistas que sabiam tudo o que ele precisava. Ford entendeu que você não precisa carregar todo o conhecimento, você precisa saber. Acessa-lo rapidamente. Napoleon Hill aplicou esse princípio de forma metódica. Ele identificou as áreas específicas onde precisava de conhecimento especializado para alcançar seus objetivos financeiros. Depois, ele buscou os melhores especialistas naquelas áreas menos através de livros, mentores, cursos ou consultoria. Ele transformou o conhecimento de outras pessoas em seu próprio poder. E aqui está um insight revolucionário. Na era atual, o conhecimento nunca foi tão acessível. Você tem ao seu alcance mais informação do que qualquer milionário do passado jamais teve. O que separa você da riqueza não é falta de conhecimento, é falta de conhecimento especializado aplicado de forma estratégica. Pare de ser um generalista medíocre. Torne-se um especialista valioso em algo específico que o mercado recompensa. O conhecimento está aqui. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esses princípios transformadores. O sétimo e mais controverso princípio que Napoleon Hill revelou foi a transmutação da energia sexual. Este é o conceito que ele demorou anos para ter coragem de publicar, mas que considerava o mais poderoso de todos. Hill observou que os homens e mulheres mais bem-sucedidos do mundo possuíam uma intensidade vital, uma energia magnética que parecia atrair oportunidades e pessoas. Após anos de pesquisa, ele descobriu que essa energia vinha de uma fonte específica, a energia sexual canalizada e direcionada para objetivos produtivos. Antes que você entenda mal, isso não tem nada a ver com repressão ou celibato forçado. Tem tudo a ver com consciência e direcionamento de energia. A energia sexual é a força criativa mais poderosa do ser humano. É a energia que literalmente cria a vida. Quando essa mesma energia é conscientemente direcionada para criar riqueza, arte, negócios ou qualquer outra ambição, ela se torna uma força imparável. Os milionários que Hill estudou possuíam o que ele chamou de entusiasmo sexual transmutado. Eles tinham uma paixão ardente por seus objetivos que se assemelhava à intensidade do desejo sexual. Essa paixão os mantinha acordados à noite pensando em soluções, os fazia trabalhar com energia incansável e os tornava magnéticos para outras pessoas e oportunidades. Napoleon Hill aprendeu a cultivar essa energia através da disciplina mental, da alimentação adequada, do exercício físico e do controle consciente de seus pensamentos e emoções. E ele descobriu que quando essa energia era canalizada com propósito claro, nada poderia detê-lo. Essa é a força secreta por trás de todo grande sucesso. Este é conhecimento que pode mudar tudo. Inscreva-se agora e ative o sininho para dominar todos os princípios da prosperidade. E agora chegamos ao momento da verdade. Você acabou de descobrir os 7 princípios fundamentais que Napoleon Hill usou para sair da miséria absoluta e se tornar um dos homens mais influentes no campo do sucesso e da riqueza. Você conheceu a decisão definitiva, a queima das pontes, a imaginação controlada,
o círculo de Mastermind, a persistência além do fracasso, o conhecimento especializado e a transmutação da energia sexual. Mas conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. Napoleon Hill não se tornou próspero apenas estudando princípios. Ele se tornou próspero aplicando cada um deles com disciplina feroz e compromisso inabalável. A pergunta que define seu futuro financeiro a partir deste momento é simples e brutal. Você vai apenas assistir este vídeo e voltar para a sua vida comum? Ou você vai tomar a mesma decisão definitiva que Hill tomou naquela noite fria de 1908? Você vai declarar guerra contra a mediocridade e fazer um juramento consigo mesmo de que nunca mais a falta de dinheiro controlará seu destino? O universo está observando. Sua mente subconsciente está esperando por uma ordem clara. Seu futuro está sendo moldado exatamente agora, neste segundo, pela decisão que você está tomando. Napoleon Hill provou que qualquer pessoa, independente de onde começa, pode alcançar a prosperidade extraordinária quando aplica os princípios corretos. Agora é sua vez. Decida, comprometa-se, haja e nunca mais aceite ficar sem dinheiro. Este é o seu momento. Inscreva-se neste canal agora, ative o sininho, compartilhe com todos que você quer ver prosperar e comente abaixo: eu decido prosperar. Declare sua decisão publicamente e deixe o universo conspirar a seu favor. Sua nova vida financeira começa aqui, começa agora, começa com você.